Sem acréscimos, chegando com o tema para lá de importante. Vamos falar sobre medicina, reabilitação. E meu convidado é muito especial. Recebo hoje no Sem Acréscimos o médico fisiatra e coordenador médico da ACD, Dr. Marcelo Ares, que eu tenho o prazer de receber hoje no Sem Acréscimos. Prazer é Seja meu. bem-vindo. Vamos bater um papo importante e falar muito sobre o tema medicina, recuperação, que eu acho que é um tema muito relevante para a gente trazer para quem está nos assistindo. Sem dúvida, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com você e também de falar de um tema que é muito caro para mim, minha vida toda é dedicada a esse trabalho, à reabilitação, e gosto muito de ser um médico fisiatra, que já é um bom começo, né? Eu costumo falar que eu tenho a sorte de ter escolhido uma profissão e uma especialidade que eu gosto muito. São quantos anos atuando na área já, doutor? Já são 30 anos já, né? Quase 30 anos, são 28 anos trabalhando na área da fisiatria. Eu me formei, fiz residência e a partir de 1997 eu já fui contratado na própria ACD e fiz minha residência no Hospital das Clínicas, a Faculdade da Santa Casa, residência no Hospital das Clínicas, e aí desde então estou na ACD, trabalhei um tempo no HC também, mas eu permeio aí o mundo da fisiatria desde então. E com quem a gente conversa, falando do Dr. Marcelo Ares, a gente fala assim, é difícil desconectar o nome do Dr. Marcelo Ares da ACD. Criou-se realmente ali um vínculo muito além do profissional. E a ACD, a gente pode dizer que é talvez a instituição de maior força de reabilitação no Brasil? Não, ela é um dos centros de reabilitação importantes no Brasil. Existem outros, né? Existem outras redes a nível nacional, a nível estadual, né? Nós temos aí Sara Kubitschek, nós temos Rede Lúcio Montoro, e nós temos a ACD com várias unidades, né? Em São Paulo e pelo Brasil. Mas, sem dúvida, a ACD faz um trabalho aí na área da reabilitação da deficiência física, de início, e hoje em dia se expandiu também para atendimento de pacientes com patologias ortopédicas, né? E tem uma história muito, muito importante, muito relevante na história, acho que na reabilitação mesmo. Ela presta um serviço de excelente qualidade, e é importante falar que a grande maioria dos atendimentos na ACD hoje em dia são prestados aos pacientes do SUS, né? Que são gratuitos. Ela é uma prestadora de serviço do SUS, e fornecendo um serviço de excelência, né? E aí você fala uma coisa interessante, assim, realmente, como eu estou lá há 27 anos, sempre se vincula meu nome à instituição. Claro que eu tenho uma vida fora da instituição, claro, mas existe essa, e eu não me queixo disso, muito pelo contrário, tudo que eu aprendi na área da reabilitação foi lá, e então é um orgulho para mim ter o nome vinculado à instituição. E faz uma entrega incrível para a rede, né? Vamos falar um pouquinho da ACD, esses números aí, 800 mil atendimentos ano na ACD. Olha a potência do que é a ACD. 1.900 funcionários, acho que são 8 unidades pelo Brasil. Isso. Me falha a memória aqui. 1.000 voluntários que trabalham para a ACD. 52 mil produtos ortopédicos entregues já. Presente em 8 cidades do Brasil. Como a gente disse, o trabalho da ACD ele é muito profundo dentro da sociedade, né? Sim, além disso, além do que você falou, né, que existe uma parceria técnica com outras instituições, então tem unidades pelo Brasil, como você falou, e existe parceria técnica com outras instituições, de outras cidades, que não tem o nome da ACD, mas onde a ACD dá assessoria,
né, aos funcionários, né? Então, levando também o know-how para lá. Tem o hospital que, além de tudo que você falou, faz cirurgias ortopédicas, né? Que são cirurgias ortopédicas não só para os deficientes, mas cirurgias ortopédicas também para pessoas que têm problemas ortopédicos. E o recurso que vem dessas cirurgias ortopédicas que são privadas, ele é utilizado para suportar o trabalho feito para os pacientes do SUS. Quais são os casos de maior incidência lá? Porque a gente tem na ACD casos de uma extrema gravidade, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa expressão, mas os casos de maior incidência na ACD? Na área da reabilitação, existe o público, nós fazemos uma divisão entre o público infantil e adulto, né? É importante falar que na área da reabilitação a ACD trata de deficientes físicos, né? Sim. Não com alterações cognitivas ou outras alterações, porque a equipe lá é especializada para tal. Então, na área da infantil, a paralisia cerebral é mais frequente, e na área dos pacientes adultos, com as lesões mais adquiridas, né, temos os amputados, as amputações, que são muito frequentes, né, na Que normalmente reabilitação. vem de acidentes automobilísticos, é isso? Não, na maioria das vezes é de alterações vasculares. Alterações vasculares? Isso, isquemias, pacientes diabéticos. Então, que no decorrer da patologia, isso pode apresentar as amputações, né, como complicações. Temos também as lesões encefálicas, que chamamos de lesões encefálicas adquiridas, que são os AVCs, os traumas de crânio, né, Tá. que são doenças prevalentes na população, né, diabetes, doenças cardiovasculares. Mas nós temos 9 linhas de cuidado, né, que são 9 diagnósticos que nós tratamos. Mas os mais comuns são a paralisia cerebral e as amputações. Lembrar que o início, lá em 1950, foi com pacientes com sequela de poliomielite, que na época havia um surto de poliomielite. E o Dr. Reinaldo Costa Bonfim, que era ortopedista, ele veio da Itália com grande conhecimento e viu o centro de reabilitação lá e começou a idealizar um centro de reabilitação aqui no Brasil para os pacientes com poliomielite, mas com uma visão multiprofissional, né? E que permanece até hoje. Acho que o grande diferencial da instituição ou do centro de reabilitação como um todo é essa abordagem integrada e holística do paciente, não só dentro do ambiente do consultório ou da terapia, mas expandindo para a sociedade, para o ambiente externo, pensando em inclusão, pensando em facilitação, pensando na família, né? Isso são pontos diferenciais e importantes, né? Não é só a recuperação ou a reabilitação do paciente, você tem todo um universo que tem que se preocupar da inclusão dele de novo na sociedade, do que passa a própria família, né? E a ACD, ela consegue abraçar de alguma forma algumas ações com relação a isso, né? Sim. O trabalho da instituição, ele tem que ter essa abordagem multiprofissional desde o início, né? Então existe um conhecimento não só da patologia que tem que ter, mas existem profissionais que abordam. Então tem a área da psicologia que aborda aspecto emocional, tem a área do serviço social que aborda todos os aspectos, direitos, deveres e conhecimento da família e do ambiente. A abrangência é multidisciplinar, então, né? Porque a reabilitação integral e para ela ser bem sucedida, ela tem que enxergar além do que está lá só no centro de reabilitação. Porque, veja, o centro de reabilitação, ele é um local especializado, ele é facilitado, né? Então é tudo, mas inclusive nós temos ambientes que tentam mimetizar ambientes externos, mas a realidade é outra, né? Para que esse paciente ele vai conviver nesse ambiente familiar, na casa, exatamente, na sua enfim, casa, com o seu mobiliário, com a sua família. Então, a gente traz isso, né? É importante trazer qual é a necessidade dele para a gente trabalhar, para ele poder se adaptar à realidade dele. Doutor,
por trás desse grande profissional de excelência na área, no que faz, obviamente tem um ser humano, né? E eu imagino tamanhas situações, né, que diariamente deve se enfrentar aí de dor, desesperança em muitos momentos, né? Como conseguir trabalhar uma mensagem positiva para um paciente, para a família, numa situação como essa? E ter o equilíbrio até emocional para isso, né? Que eu imagino o grande desafio que é isso. É um desafio. E você vê que, por ser um desafio, a especialidade não tem muitos profissionais também, né? Infelizmente, a gente está lutando para que cada vez mais tenham fisiatras aí formados e bem formados. Mas vou começar assim, respondendo pela minha história. Assim, durante a faculdade, a gente não tinha essa... vou fazer residência em cirurgia, eu pensei em fazer infectologia, queria alguma coisa clínica, apesar de quando eu passei nos estágios cirúrgicos, queriam que eu fosse cirurgião, talvez por uma característica mais metódica, detalhista, mas acabei passando... Até um passo atrás, por que você escolheu a medicina? Tá. Bom, eu convivi com a medicina desde muito pequeno, porque eu nasci com o que se chama de pé torto congênito. Era um pé equino, um pé torto congênito. Eu nasci com o pé deformado. E na época, em 1969, já revelei minha idade, eu fui tratado no Hospital das Clínicas com um método que chama método Kite, que é fazer gessos seriados. Vai fazendo gesso, vai colocando o pé na posição correta. Hoje em dia tem outros métodos. Então eu frequentei ambiente hospitalar desde pequeno. Estava habituado a esse ambiente. Então, mas muito bebê. Depois, na infância, eu continuava fazendo acompanhamentos. Eu fui para a escola, tudo. Não tenho médico na família, não tenho. Não é daqueles casos que a família vem trazendo de uma forma hereditária o profissional. E aí eu fui para a escola, colegial na época, né? Primário, colegial. Tive a oportunidade de ter uma boa educação. Fui para o colegial. E na minha classe do colegial, no meu colégio, nós era dividido em biológicas, exatas e humanas. E a primeira classe a maioria queria biológicas, porque você acha que era mais, né? E eu entrei nessa turma, no Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo. E, sei lá, de 50 alunos, 40 queriam fazer medicina. E eu fui no embalo, né? Entrou na onda da grande maioria. Da grande maioria, todo mundo falava, tudo. Obviamente os pais gostavam, né? Claro. Se bem que não tive nenhuma influência, assim, de falar, você tem que fazer isso. E aí fui fazer o vestibular. Na verdade, eu tinha também outras intenções. Tem uma história que eu falo, que uma profissão que eu queria ser é jornalista. Área de comunicação. Comunicação. Mas tem uma característica que tem a ver com a medicina, na prática da medicina, que é a investigação, não é só a comunicação. Porque tem a curiosidade de você saber o que tem. Isso eu tenho para mim, assim, muito na minha prática, de fazer o diagnóstico, buscar o diagnóstico, para depois ir para o tratamento. Então eu fiquei... Mas aí eu prestei vestibular, entrei, e aí foi. É que, ainda mais quando você não tem contato direto, tive contato indireto como paciente, quando você entra na faculdade, você não sabe o que é. Você não sabe o que vai ser, você está lá estudando, porque é aula teórica. Se bem que a faculdade que eu fiz, que foi a Santa Casa de São Paulo, ela tem uma característica que é contato com o paciente desde o primeiro dia que você está lá. Você vem para uma prática mesmo. Você vem para um contato, para uma prática, sabe? E isso traz uma formação bastante humanizada. E isso se traduz... Hoje eu tenho contato com a minha turma, fez 33 anos de formado agora, até hoje. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente se conversa, a gente se fala. Que legal. Nós somos muito, muito unidos mesmo, né?
Aliás, para quem assistiu, um enorme beijo para todo mundo da minha turma, que chama Bodetas, porque era 20, né, turma 25. Mas, e aí eu fui gostando, né? Fui me interessando, fui gostando. E foi uma coisa bem natural, assim, né? Exige uma dedicação. Claro. Tive a oportunidade, óbvio, de me dedicar integralmente à faculdade, né? Sem precisar trabalhar em outro turno. Isso é uma felicidade que a grande maioria, infelizmente, não tem. Mas fui galgando, fui indo, e aí num determinado momento, no quinto ano, eu acho que no começo do sexto, eu passei na área da fisiatria, lá. Que eu estava meio que escolhendo o que queria e e foi exatamente isso que eu vi, um atendimento que não era só no consultório, né? Que tinha outras áreas, assim, que Isso é permeavam. importante, que muita gente talvez desconheça exatamente o que faz a fisiatria, né? Eu queria que você pudesse nos explicar com mais detalhes. Legal. Físios é função. Então, de base, a fisiatria, ela é uma especialidade médica que se propõe a tratar qualquer patologia que altere a função do indivíduo. Essa alteração da função pode ser uma função menos complexa ou mais complexa. Então, uma patologia ortopédica, né? Uma lombalgia que é super comum, um problema no joelho, no ombro, no quadril, dor, alteração funcional, com tratamento conservador, não cirúrgico, mas com tratamento conservador, com procedimentos analgésicos, por exemplo. E até as mais complexas, como as patologias que nós falamos aqui, onde a ACD também trabalha, ou os centros de reabilitação também trabalham. Então, o médico fisiatra ele faz o diagnóstico, diagnostica a incapacidade e acolhe o paciente e o coloca numa linha de cuidado, né, para que ele ou restabeleça a sua função ou utilize o que ele tem da melhor forma possível para executar a sua função no seu dia a dia. E hoje, a especialidade aqui é pouco conhecida, mas fora, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito valorizada. Os fisiatras atuam, inclusive, no ambiente hospitalar, né? Porque quando a pessoa fica com uma deficiência, fica com uma incapacidade funcional, durante uma internação, por exemplo, quanto antes você começa esse processo, mais rápido esse paciente pode se reabilitar e mais facilmente ele pode voltar a exercer seu papel na sociedade. E ele tem uma conexão muito próxima com o outro profissional, o fisioterapeuta também. Com toda a equipe de reabilitação. Então tem interação com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, como nós falamos, enfermagem, tem um contato muito próximo, né? Medicina integrativa, arte reabilitação, músico reabilitação, que a gente tem também a oportunidade de ter em alguns centros. Então, o fisiatra em alguns locais, ele é tipo um maestro de uma orquestra, né? Não que ele determine o que vai fazer, mas ele direciona e discute com os profissionais qual a melhor opção, o melhor tratamento para o paciente, através do conhecimento que ele tem do diagnóstico e do prognóstico. Pode chamar ele de um gestor, mais ou menos, Isso, de uma equipe... de uma gestão de equipe. De gestão de também, equipe. em algum momento. Exatamente. E vamos falar da reabilitação no Brasil, né? Comparado ao mundo, em que posição a gente está, em que tipo de excelência a gente está comparado ao mundo na recuperação ou na reabilitação física, por exemplo? Olha, eu já falei, nós temos poucos profissionais na área, né? Deveríamos ter mais. Poderíamos ter mais, né? Porque temos pacientes que necessitam do médico fisiatra ou da reabilitação, da equipe de reabilitação. Tanto é que na própria formação das faculdades não tem muito essa matéria. Agora está começando a ter, né? Mas não tem muito. E não estou falando só da faculdade de medicina, da faculdade das áreas que atuam na reabilitação. Diretamente. Acho que profissionalmente, quanto a conhecimento profissional, nós estamos muito bem, né?
Nós temos, sim, bons centros, bons profissionais, bons professores. Nós temos uma não vou dizer vantagem, que eu não acho que fica deselegante, mas nós temos uma população, então nós temos uma experiência grande com pacientes, coisa que fora não tem, né? Na população mundial. Então nós criamos essa experiência, né, com o paciente. Agora, nós temos o que nós não temos muito? Alta tecnologia que está chegando, nós estamos já aprendendo, né? Ciência, que a gente precisa ter investimento em ciência, a gente pesquisa, isso não é uma característica do Brasil ainda, né? Existem nichos, existem centros que fazem isso, ou que fazem parcerias com outros centros. Isso é uma questão cultural ou é de talvez falta de um apoio um pouco maior para que isso aconteça, seja por uma política pública? Não, eu acho que é falta de política pública mesmo. Eu acho que não é só cultural, não. A gente precisa, porque você tem que coordenar, balancear assistência com pesquisa, né? Aqui, em centros que têm investimento em pesquisa, existem profissionais que só fazem pesquisa. Específicos, né? Aqui também existe em alguns locais, mas não é a maioria, né? É um universo ainda pequeno. Então eu acho que a gente carece um pouco ainda. Estamos crescendo, estamos desenvolvendo. A própria ACD está no planejamento estratégico dela, a pesquisa e o ensino, né? Desenvolvimento, nós temos linhas de pesquisa da qual eu faço parte. Tem uma equipe... Que ótimo saber isso. Uma equipe que a gente se reúne semanalmente, a gente recebe projetos, estimula as pessoas a fazerem pesquisa de acordo com as possibilidades, né? Claro. Também um abraço, um agradecimento para toda essa equipe, que é uma equipe muito legal, assim, que gosta muito do que faz, coordenado pela Mariana Freire, que é a nossa coordenadora da pesquisa. E vamos falar da reabilitação, mas falando especificamente da área da fisiatria. No esporte, ela está inserida já? A gente consegue ver esse profissional dentro de clubes, de instituições esportivas? Poderia estar mais, né? Mas a gente tem fisiatras inseridos como é que se fala? Não digo associações, mas nas confederações de esporte, no esporte adaptado, óbvio, né? Nós temos fisiatras inseridos, porque... Que a gente já tem um investimento motivo, maior, né? Para os atletas paralímpicos. Mas nós temos fisiatras também inseridos, né, nessa área do esporte. Tem, obviamente, os médicos do esporte, né, que só podem ser de diferentes especialidades. Sim. Mas no tratamento, por exemplo, de dor, que é uma coisa muito, muito comum, né, de pequenas lesões, de recursos para que o atleta retorne à sua atividade de excelência mais precocemente, sem risco de lesionar de novo. Existe essa preocupação do equilíbrio da saúde da prevenção, que também, é um dos pontos mais importantes, né? A gente pode falar, né? Da prevenção, então, da área do exercício, da nutrição. Não falamos do nutricionista também, que é uma pessoa que participa aí da equipe multiprofissional. Então, a gente tem essa atuação também na área do esporte, quer seja do esporte de excelência ou quer seja do esporte amador. Tem uma história engraçada porque falando do Marcelo agora, né, uma outra paixão minha é o esporte. Eu ia chegar nela. Tá. Acho que estava fugindo. Foi muito bom você falar. Vamos falar dessa tua paixão pelo esporte. Que modalidade esportiva é? Achei que você ia perguntar o time, mas tudo bem. Depois o time a gente vai saber. Mas eu sei que você tem uma prática esportiva. Tenho uma paixão que é o voleibol. Então eu jogo há muito tempo vôlei, eu me acho um atleta master, porque eu disputo torneios master aí. Torneios master, competitivo, né? Você competiu lá atrás também? O vôlei fez parte da tua vida? Não, na jovem? base eu
eu sempre gostei de esporte. Meus pais me estimulavam ao esporte. Isso foi uma das outras coisas que eles me deram. Né? Minha mãe e meu pai sempre me estimularam a fazer atividade física, a praticar esporte. Uma das ótimas heranças, né? Excelente, ótimo. Assim, eu agradeço muito a isso. E eu soube aproveitar também, né? Não é aproveitar, isso bateu porque eu gostei. Então eu vivia no clube, na rua jogando bola, me lembro assim na rua jogando bola, na rua jogando vôlei depois, e no clube, e eu fazia escolinhas de férias, sabe? Sim. Onde você tem que fazer vários esportes. Sim. Eu nunca esqueci, a Rita era uma professora que era do clube, do Círculo Militar onde eu ia. E aí eu me dei bem com o voleibol. Aí comecei a jogar, tudo. Aí no colégio também, a gente no primário, na oitava série, mais ou menos sétima, oitava série, a gente disputava esses torneios que tinha, sabe, Copa da NAP, essas coisas Sim. semelhantes. E nosso time ia muito bem. Aliás, que faz falta hoje esse tipo de Faz. competição, né? E é muito importante, né? O esporte, Sim. cara, o esporte para formação, né? Não só forma, como tira de outras coisas. É meio clichêzão, mas isso é realidade, né? Bom, aí a gente foi jogando, né, nessas Copas, a gente foi bem. E aí um dia um cara falou, olha, vou fazer um teste em uma peneira, no Esporte Clube Pinheiros, que é um clube... Uma potência, né, na como, base, né? Aí, o time todo vai lá. E fomos lá. Mas eu nem tava ligado nisso, né? E aí a gente foi na peneira, um monte de menino lá, tudo, e tinha que fazer exercício, tudo. E aí o professor, o técnico Maurício, o filho Maurício, eu não esqueço, porque ele era um excelente técnico, assim. Foi chamando. O esporte marca, né? Com essas passagens, né? Pessoas e situações, né? E aí foram chamando, e eu tava lá. Aí de repente o Mauricinho, que era o filho do seu Maurício, falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, ué, não sei, né? As pessoas foram sendo chamadas, eu tô aqui. Aí ele virou pro pai dele, mas e ele não foi chamado? Eu falei, tá na lista. Cadê? Esquecemos. Bom, eu fui chamado. E aí fiquei. E aí, coisas marcantes, né? Imagina, comecei a treinar no Pinheiros. Opa. Mas eu não tinha a dimensão naquela época do que era o Esporte Clube Pinheiros. O tamanho dele. O tamanho para a base. Bom, eu fiquei lá no pré-mirim, fiquei no mirim, fiquei no infantil. Mas aí depois comecei a entrar na faculdade, né? A vida começa. A vida foi outra história. Eu não ia ser por várias características, né? Eu era atacante na época, diferente do voleibol daqui de hoje, tinha que fazer tudo, né? O cara tinha que fazer, não tinha um líbero. Então você tinha que fazer tudo. Atacava e defendia. Defendia. E aí o seu Maurício, por isso que eu falei para ele, você vai ser levantador um dia. Eu falei, tudo bem, né? Não entendi muito bem, mas beleza. Aí fui para a faculdade, na faculdade eu joguei vôlei. E aí foi para sempre, né? Então foi minha paixão, eu tinha oportunidade, imagina, eu ia com os meus colegas do Parque do Ibirapuera, feriado, sábado, domingo, do meio-dia até acabar o sol. Não importa o que era jogando vôlei. E fiz amigos no vôlei, hoje meus grandes amigos são do voleibol. E aí eu continuei, e aí quando eu tinha lá seus 45 anos, eu comecei a jogar o Master. Que eu parei, eu não joguei também, sabe? Só jogava com os amigos, brincadeira, de repente comecei a jogar. E aí hoje em dia eu jogo, disputo torneios, treino, já participei de várias equipes. Claro que nada profissional, mas competitivo, é legal, né? Você ter essa veia assim, e faz muito bem para minha cabeça também, né? E o esporte tem muito essa função. E virei levantador. Hoje em dia eu sou levantador. tá de levantador. O seu Maurício estava certo. O seu Maurício estava certo, mas é assim, não é tão simples, né? Porque levantador é meio que você tem que raciocinar, você tem que ser criativo, você tem que ver o outro time. É o construtor da jogada, você tem que ser preciso, você tem é difícil. Eu tenho minhas características no jogo, né? Que eu não sou muito inventivo, mas sou mais preciso e seguro, sabe? Então, e é legal. Hoje eu gosto muito do voleibol.
É inevitável perguntar para um profissional da saúde. Eu já fiz essa pergunta, inclusive, para outro profissional da saúde, sentado aí, que foi um dos grandes atletas de basquete da nossa história, Marcelo de Souza. Né, que Opa, é médico hoje, radiologista. Esporte de alto rendimento é saúde? É saúde, mas você tem que... depende muito de como você encara, de como você se prepara para ele. Porque ele te oferece um desgaste físico e um desgaste mental. Né? Faz parte do negócio. Então você tem que se preparar para ele. E esporte de alto rendimento, eu acho que você, como tudo na vida, você tem que se conhecer e se adaptar às fases que você está, porque você vai ser exigido, né? Você vai se exigir, você vai ser exigido. Só que seu corpo, o Wolverine não existe, né? Ele tem o limite. Então tem o limite. Então você tem que aproveitar as fases, eu acho, sabe? A fase do auge, a fase que você vai usar mais a experiência do que a potência, a fase que você tem que parar também, né? No Master eu vejo muito isso, porque no Master é por idade, né? As categorias são por idade. Tem que ser para ter um equilíbrio. 40, 50, 55, 60. Só que tem gente, como, por exemplo, eu sou levantador. Eu sou chamado para jogar os 55, 50, 45. Como levantador até posso, mas também não posso mais também, porque é diferente o jogo. Agora eu tenho colegas que jogam, que têm físico, pelo menos porte, que jogam, tem 55 anos, mas jogam 55, opa, eu sou bom, me chamam para jogar os 50, vou jogar o 45, chega uma hora que estoura. Estoura, né? Chega uma hora que estoura. O corpo acusa... Então, eu acho que é saúde, é gostoso, mas você tem que se preparar para ele, tanto física quanto mentalmente. Acho que também, porque o desgaste mental ainda mais quando você fala em altíssimo rendimento, a cobrança é muito grande, né? Falando de... Bom, você sabe disso melhor. Vivemos bem isso. Você E as sequelas que o esporte de alto rendimento nos deixou, né? A gente vê casos hoje que não foram necessariamente por esforço, mas por uma fatalidade, né, de atletas que sofreram lesões muito sérias. Eu cito, por exemplo, a Laís, né, que saiu até da ginástica para ir para um outro tipo de modalidade, e uma fatalidade, um acidente. E a gente vê a Laís num processo já há anos de tentativa de reabilitação e os processos cada vez mais desenvolvidos de reabilitação que deixam esperança de uma melhor, pelo menos uma melhora da qualidade de vida, enfim. O que a gente pode falar disso hoje? Em que nível a gente está de possibilidade de recuperação? No caso dela, até de uma lesão de medula, né? Muito séria, uma lesão grave de medula, né? Assim, eu acho que eu sempre divido em duas áreas. A área da reabilitação, que tem avanços também, né? E a área da recuperação. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas, né? A recuperação, ela tem que ter... o sistema nervoso central, cérebro, medula, ele tem um potencial de recuperação muito limitado ainda. Tá. Né? O periférico, não tanto. Mas o central, sim. Mesmo que tenha neuroplasticidade. Então, o que se busca é isso. Ou se regenerar um tecido que foi lesado, ou que ele tenha um potencial de neuroplasticidade, como se fala. Então, são feitos vários estudos. Acho que nós estamos nessa fase. Tá? Alguns deram certo, alguns não deram certo. A gente vai participar, a gente vai participar de estudos aí que vão nessa área. Temos que ficar muito atentos a charlatanismo, né? Faz isso que é um milagre, que não é. Já tivemos períodos muito tristes de pacientes fazendo procedimentos e morrendo, porque isso demandava vários procedimentos e não foi legal. Mas a gente está numa fase que a gente está aproveitando tudo que a tecnologia também traz, né?
o estudo genético. Então, acho que é uma fase que a gente tem que utilizar e não o que nós achamos, talvez anedoticamente, mas que a gente imagina é que não vai ser um procedimento só que vai trazer um benefício. Não existe algo Talvez uma junção centralizado que vai sozinho fazer um... E porque quando uma pessoa, como a Thaís, por exemplo, ela tem uma tetraplegia que causa vários problemas físicos, sensitivos, controle da bexiga, do intestino, né? Então também existem pesquisas nas diferentes áreas para que você tenha você consiga ter uma melhora da qualidade de vida dos pacientes, né? Porque tem alterações no seu organismo como um todo. Então, acho que assim, nós estamos numa fase de busca, de pesquisa, de tentativas. Na reabilitação um pouco mais desenvolvido, né? Nós temos a terapia robótica, nós temos várias possibilidades hoje em dia. E tudo tem que ser bem aplicado, né? Tem que ser bem aplicado. E uma coisa que é importante quando você vai trabalhar é adequar a expectativa, né? Por que você está fazendo aquilo? Por exemplo, a Laís, e como se fosse um atleta, por exemplo, tem uma característica que assim, é muita tenacidade, né? Já está acostumado com o desafio. Então, vamos lá, vamos enfrentar, viver um momento, mas vamos esperar um momento melhor lá na frente. E aí, ter uma equipe boa por trás, eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, surgiu isso para fazer pesquisa, tudo, eu falo, você quer fazer? Se informe bem com quem vai te fazer, dos prós, dos contras, do risco, e depois você faz. A gente ouve falar muito, né? E aí eu falo como leigo, né? De estudos sobre célula-tronco, por exemplo. Isso já há uma comprovação ou ainda estamos numa fase de pesquisa? Célula-tronco, que é uma célula embrionária que vai multiplicar, para algumas patologias ou para algumas aplicações, ok, já se mostrou eficiente para algumas coisas em pesquisa in vitro, em animal, em células que não têm uma atividade tão minuciosa, sabe, tão complexa. Tá. O sistema nervoso central é diferente. As células têm uma complexidade, então não é ainda uma realidade. Porque já se tentou, por exemplo, a célula-tronco no sangue, a célula-tronco no local da lesão, né, para se multiplicar porque o que ela tem que fazer? Ela tem que se multiplicar numa célula que se não é igual à que você perdeu, mas que ela tem a mesma função, que ela exerça a mesma função, né? Só que isso ainda não se conseguiu. Não se comprovou ainda. Não se comprovou, mas estão sendo feitos estudos muito bem conduzidos na tentativa de melhorar esse ambiente, ou melhorar a célula, né? Esse método, para que ele passe a ser benéfico, de alguma forma. Pode melhorar o motor, pode melhorar a sensibilidade, pode melhorar a bexiga, o intestino, sei lá, alguma função. Tá. Então não sou desesperançoso, acho que tem que continuar, mas até hoje ela não se mostrou um método tão eficaz como a gente gostaria que ela fosse. E aqui no Brasil, falando, já fazendo essa diferença de recuperação e reabilitação, você citou a robótica, enfim, a gente consegue ter acesso aos melhores equipamentos também? A gente já tem isso no Brasil? Tem alguns centros, a ACD tem, a Rede Luci Montoro tem, então a alta tecnologia aplicada à reabilitação já é uma realidade. A ACD faz para o público SUS, inclusive, né? Utiliza com critério, né? Que é um tratamento de alta complexidade. De alta complexidade, né? Utiliza para o público SUS e para o público privado também. É um procedimento de alto custo, né? Porque tem equipamento, tem a manutenção dele, tem a formação do profissional que vai atuar com ele, né? Ele sempre precisa ele não atua sozinho, precisa de um profissional sempre tem um terapeuta junto para conduzir. Claro. Mas acho que nós temos, uma coisa legal da reabilitação nossa, nos grandes centros, é que a gente tem e a gente sempre tem contato com outros locais que estão se atualizando e trazendo, que tem mais recursos que a gente. Então, os exoesqueletos, por exemplo, que são aqueles esqueletos que proporcionam marcha, né, para pacientes,
também estão vindo para cá. Vestes que proporcionam um melhor controle motor, diminuição de espasticidade, que é um distúrbio motor. Então, nós somos antenados, somos ligados e temos aqui para a população sim utilizar. E os centros de pesquisa no mundo, os maiores, estão em que país? Estados Unidos, né? Nós Ainda temos, mas nós temos hoje a Japão, China, Coreia fazendo exoesqueletos muito bons e com custo menor, né? Espalhados assim, na Europa também alguns centros tem, na Espanha tem um centro modelo, que é o Instituto Guttmann de Barcelona, que trabalha muito em pesquisa na área da reabilitação e também faz um pouco em tecnologia, na parte urológica, por exemplo, eles fazem. Então, são os locais assim que a gente tem contato e que a gente sabe. No Canadá também, né, para a área infantil, tem o Ken Child lá, que é um ser que nós estamos tendo um contato maior agora. A gente sabe, assim, eu falando como alguém do futebol, né, com a experiência que eu tenho do futebol, né, Sim. A gente nota que a reabilitação dos profissionais nossos, né, a capacidade de reabilitação do esporte, ela é uma referência no mundo, né? No futebol a gente vê muitos atletas vindo para cá, vindo para cá, ouvindo ou voltando. Sim, se machucam, não vem fazer aqui. A gente consegue ter esse nível de excelência no esporte, né? Sim, acho que primeiro porque eu falei, tem experiência, né? A gente vai tendo a patologia, vai ter estudando e vai. Uma característica nossa, assim, é porque a reabilitação também, ela é muito homem a homem, né? Assim, pessoa a pessoa. Né? Você tem que conhecer, você tem que pegar, você tem você tem que ter essa via latina também de você conhecer e vamos recuperar, vamos fazer. A fisiologia do exercício aqui é muito, muito bem desenvolvida. Nós temos profissionais que são reconhecidos no mundo. É referência também, referência no mundo. Hoje em dia se fala muito da parte nutricional, na parte hormonal, né? Tomando cuidado para que nós temos também, né, muita gente que age aí sem responsabilidade. E aí tem problemas mais graves, né? Quantos atletas a gente não vê se repuseram hormonal e acabaram com o fígado e até morreram, né? Quer dizer, tudo tem o seu equilíbrio, estudo e seriedade. Mas a gente tem a medicina do Brasil é muito boa, eu acho, né? Ela é muito boa, ela é muito bem reconhecida fora. O médico brasileiro tem um conhecimento muito bom, né? E não pode ter síndrome de vira-lata, né? Eu fiz um estágio fora. Eu fiquei num centro de reabilitação em Houston, nos Estados Unidos, para tetraplégicos. E eu fui já com experiência, também não fui, né? Eu fui lá porque eu queria aprender uma coisa específica. E o meu chefe na época aqui, Dr. Ivan Ferrareto, ele e a doutora Maria Eugênia Casales, que foram pessoas muito importantes. A doutora Maria Eugênia é uma fisiatra, que é minha mãe fisiátrica, assim, falava assim, olha, você estuda, você vai lá, você estuda e você pergunta só o que você não sabe. E se alguém te perguntar uma coisa, você ensina. Porque você tem essa capacidade. Porque você pode. E exatamente assim eu fiz. Também era a primeira a chegar e a última a sair, né? Legal. E cara, assim, eu fiquei 4 meses lá. No final do segundo mês, o chefe do serviço falava, olha, pode ficar aqui, fica com os residentes e fala com eles. Então, porque a gente também não pode, porque senão se deixa, você é visto como latino e como... E aí cria aquele... Mas não, a gente tem um potencial, né? Uma base muito boa. Doutor, aqui é o bate-papo sob medida, Sim. 45 minutos, certamente eu tenho conteúdo aqui para mais 45, acréscimos, prorrogação, né? E a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso. Quero te agradecer demais pela tua presença. Eu falei muito, mas beleza, fiquei muito à vontade com você. Obrigado. E a gente está muito à vontade de bater esse papo. Minha gratidão
por estar aqui, minha gratidão por uma questão pessoal que você sabe qual é, e só reforça a minha admiração pelo seu trabalho e pelo ser humano. Dr. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui com você. Não é à toa que a gente se conheceu por uma questão pessoal, mas muito à vontade, acho que é amizade para a vida. É isso aí, muito obrigado, obrigado mesmo. E você em casa, chega ao fim mais um Sem Acréscimo. Esquece aí, deixar seu like, seu comentário, é muito legal você interagir com a gente. Aperta aí, segue a gente aqui no YouTube e nas nossas redes sociais também. Então, até a próxima!